Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 19 de outubro de 2017. E se vocês estão assistindo esse vídeo é porque o professor de vocês teve que se ausentar das aulas hoje, no turno da tarde. Eu tive que ir para Sobral fazer uma prova. Hoje é a minha última prova de uma disciplina. Eu tenho duas disciplinas que eu estou fazendo e uma eu encerro hoje, dia 19, e a outra no dia 24, certo? A do dia 19 hoje é uma avaliação, a do dia 24, terça-feira, vai ser um seminário. Continuando, eu gostaria então de ressaltar que eu espero que vocês aproveitem essa minha ideia de gravar uma videoaula para que vocês pudessem não perder o conteúdo, porque a gente sabe que o tempo de aprendizagem ele é fundamental. E hoje eu preparei uma aula especial para vocês. Peço desculpa pelos áudios, porque eu estou gravando da minha casa nesse exato momento e pode ter algum ruído desconfortável. Bom, também gostaria de dizer para vocês que ao final desse vídeo vai ter uma atividade para vocês fazerem sobre o Teorema de Tales e também sobre as semelhanças de triângulos, certo? Gostaria de lembrar a vocês que eu ainda irei ter que pagar essas aulas com vocês, porque eu prefiro a minha presença em sala de aula, eu acho ela fundamental. Assim, a gente vai marcar com muita antecedência uns 2 dias para 10º tempo para a gente compensar essas duas aulas, tá bom? Gente, o conteúdo de hoje é semelhança de triângulos. Tá no livro na página 238, se você quiser acompanhar essa parte. Essa introdução, eu fiz ela aqui um pouquinho mais esmiuçada, mais organizada no meu caderno. E é isso que eu estou gravando aqui para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, não hesitem em mandar depois pelo WhatsApp para mim, que vocês sabem que eu respondo prontamente, sem nenhum problema, para tirar as dúvidas de vocês, não é verdade? Pois bem. Então, o que são semelhanças de triângulos? Semelhança de triângulos é quando a gente tem que analisar 2 triângulos ou mais. No caso aqui, a gente vai trabalhar com 2. 2 triângulos, gente, eles são semelhantes se e somente se, a gente tem que ressaltar essa partezinha aqui, ó, se e somente se possuem os 3 ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. Vamos começar primeiro entendendo. O que é isso? Os 3 ângulos, eles têm que ser ordenadamente congruentes. Na ordem em que eu for consultar eles terão que ser com as mesmas medidas. O que esse ordenadamente significa é uma ideia de correspondente, que a gente viu lá do feixe de retas paralelas, com 2 retas transversais e do Teorema de Tales. Além disso, também está dizendo que os lados homólogos são proporcionais. Homólogos, gente, significa que tem a mesma posição relativa, ou seja, são os lados correspondentes proporcionais. Por que proporcionais? Porque 2 triângulos, aliás, até figuras, que a gente vai ver posteriormente, para que elas sejam semelhantes, elas não precisam ter as mesmas medidas dos lados, mas sim os ângulos têm que ser ordenadamente iguais. Os lados eles podem ser proporcionais, variar o tamanho, desde que a variação proporcional aconteça para todos igualmente. Bom, a gente vai ver então, primeiro, pelo conteúdo, a semelhança de triângulos. Aqui eu tenho 2 triângulos, um triângulo ABC, que é esse triângulo ABC, e que ele tem os seguintes ângulos. O ângulo A é um ângulo de uma ponta, o ângulo B é um ângulo de 2 pontas e o ângulo C é um ângulo de 3 pontas. Perceba também que tem 3 segmentos que formam um triângulo: o segmento A, o segmento B e o segmento C. Então esse é o meu triângulo ABC. Agora eu tenho aqui um outro triângulo, que ele é meu triângulo A', B', C'. Você lembra da ideia lá de correspondentes? Então, o ponto
que marca aqui o A', ele representa exatamente o mesmo ponto que o A no primeiro triângulo. É correspondente, esses dois pontos. Assim como o B', ele vai ter correspondência com o ponto B do triângulo anterior. E o C' com o ponto C deste triângulo. Assim, eu tenho, então, dois triângulos. Um é semelhante ao outro, porque o um possui os pontos correspondentes do outro. Também, reparem que os segmentos também vão ser correspondentes. O A', esse segmento A', ele é correspondente ao segmento A. Assim como o C' e o B' vai ser referente ao C e o B. Eles estão na mesma posição, só que em figuras diferentes. Outra coisa que você vai perceber que por ele ser proporcional, por ter semelhanças desses dois triângulos, é que os ângulos também são iguais. Olha aqui, o ângulo A é de uma ponta no vértice A. E ele também é de uma ponta no correspondente A'. Assim como ele vai ser de duas pontas em B e em B', e ele vai ser de três pontas em C e em C'. Bom, já que a gente pode concluir aqui, olhando, que esses dois triângulos eles são semelhantes, porque eles têm os ângulos nas ordens iguais, né? E também tem os lados proporcionais, como aqui os dois triângulos parecem ser os mesmos, a gente tem que a razão aqui é 1. Mas a gente tem que aprender como é que a gente faz essa razão. E aí a gente vai ver isso adiante. Bom, dessa afirmação de que o triângulo ABC ele é semelhante, a gente usa esse símbolo aqui, ele é semelhante ao triângulo A', B', C', então a gente pode tirar a seguinte afirmação: se o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo A', B', C', então se e somente se, olha esse símbolo aqui, se e somente se, o que acontece? O ângulo A também vai ser igual ao ângulo do A', que é o que a gente viu. O ângulo B vai ser semelhante, os dois, semelhante ao B'. E o ângulo C vai ser semelhante ao ângulo C'. Percebam, o A vai ser semelhante ao A'. Todos os dois têm um ângulo de uma ponta. O B vai ser semelhante ao B', que também tem duas pontas. Assim como o C vai ser semelhante ao C', porque os dois ângulos possuem três pontas. Se eles são semelhantes, os ângulos, os lados também são semelhantes de maneira proporcional e correspondente. Olha aqui, ó. Como é que a gente faz a correspondência lá no teorema? Não é um lado, um segmento pelo seu correspondente, a razão entre um segmento e o seu correspondente vai ser igual a razão entre o lado e o correspondente igual ao lado e o correspondente. Ou seja, o segmento A vai ser racionalizado com o segmento A', que eles são correspondentes. Da mesma forma, a gente pode dizer que isso é igual ao segmento B com o seu correspondente B', e com o C e o seu correspondente C'. Então, a razão entre os segmentos e os seus correspondentes vai ser igual. E isso tudo é igual a um certo K. Quem é esse K? O K é uma razão de semelhança. Anote isso. O que significa dizer razão de semelhança? A razão de semelhança é quando a gente pega e faz a razão entre os segmentos, os três segmentos e os seus correspondentes e verifica o mesmo resultado, K. Quando a gente verificar o mesmo resultado, significa que os triângulos são semelhantes e eles têm uma proporção. Por exemplo, digamos que eu tenha um triângulo que mede lados, um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados iguais, medindo
4, 8, 4, 4 e 4, né? Beleza. Aí eu vou e crio um triângulo equilátero que mede tamanho 2, de medida de lado. 2, 2 e 2. Qual vai ser a razão de proporcionalidade entre esses dois triângulos? Só eu pegar o lado A e dividir com a linha. Eu falei que aqui valia 4 e aqui eu disse que valia 2. Então, vai ficar 4 sobre 2. Da mesma forma, eu faço por aqui para B, que vale 4, e aqui vale 4. 2, aliás, perdão. E da mesma forma, eu faço para o C, onde aqui disse que vale 4, nesse triângulo equilátero, e nesse eu diria que valeria 2. Assim, vai ficar, preste atenção, 4 sobre 2 igual a 4 sobre 2 igual a 4 sobre 2. Continua igual. Mas quanto é 4 sobre 2? 2, né? É uma divisão. 4 sobre 2, 2. 4 sobre 2, 2. Ou seja, 2 é igual a 2, que é igual a 2. Tudo isso é 2. Então, 2 é igual a quem? A K. Ou seja, a razão de semelhança entre as duas figuras, o triângulo equilátero que tem lado 4 e o triângulo equilátero que também tem lado 2, é exatamente 2. O que significa isso? Vocês percebam que eu falei que um triângulo ele tinha lado 4 e o outro triângulo tinha lado 2. Diminuiu de tamanho. Se diminuiu, a gente está querendo dizer que a razão de semelhança ela é a metade. Ela foi diminuída em 2, em razão 2. Ou seja, do 4 caiu para o 2. Do 4 caiu para o 2. Do 4 caiu para o 2. A gente vai ver mais sobre aquilo posteriormente. Assim, gente, a gente pode concluir que se dois triângulos eles são semelhantes com uma razão K, ou seja, essa razão de proporcionalidade K, então qualquer outra observação de correspondência que eu fizer dentro desses triângulos, ele vai ser também proporcional. O que seria isso, essa observação? Por exemplo, o perímetro entre as duas figuras. Eu poderia dizer, lá no nosso exemplo anterior, o triângulo era um equilátero de tamanho 4 e um equilátero de tamanho 2. O que aconteceu? Somando os lados do triângulo equilátero de tamanho 4, eu obtenho 12. Somando os lados do triângulo equilátero de tamanho 2, eu obtenho 6. Vocês percebam que era 12, caiu para 6. Eu tive que dividir pela razão de proporção, que a gente no outro exemplo viu que era quanto? Quanto valia o K? 2. 12 dividido para 2 foi 6. Então é isso que acontece. Também a proporção ela recai nisso com a mesma razão em algumas observações de correspondência dentro do triângulo, certo? Como o perímetro ou como a mediana. Mas tem outros casos, obviamente. Olha aqui para vocês entenderem bem o que eu estou querendo dizer. Eu tenho agora dois triângulos ABC, né? Um é correspondente do outro. Vocês percebam que um é maior do que o outro. Este aqui, ele é maior do que esse. Mas existe uma razão de proporção entre eles dois. A gente vai considerar que os dois triângulos eles são iguais, ou seja, eles são semelhantes. Os ângulos ordenadamente vão ser iguais, né? B com B e C com C. Assim como os segmentos vão ser proporcionais. Esse aqui é maior, só que esse aqui diminui um pouco. Então, esse aqui é de um tamanho, vai diminuir proporcionalmente. E esse também. Bom, sabendo que os dois triângulos, eles são... Olha bem aqui. Os dois triângulos, eles são semelhantes. Então, se somente se, a gente já sabe que se eu pegar a razão deste e dividir por esse, e este, B1 por B2, e C1 por C2, que são os lados correspondentes do triângulo, eu vou obter o K. Não vou obter o K? Bom, mas eu estou querendo dizer que algumas outras informações, observações que eu tenha no triângulo, também podem ser proporcionais com a razão K. Por exemplo, a altura desse triângulo é tanto. Ela vai também ser proporcional à altura dessa.
da razão K. Então, por exemplo, se a razão aqui fosse 8, aliás, se aqui a altura fosse 8 e aqui a altura foi 4, significa que a razão entre eles dois é H1 dividido por H2. A altura deste dividido pela altura deste. 8 sobre 2 daria... ou 8 sobre 4, perdão, seria 2. Isso aí é a altura. Mas o perímetro, por exemplo, a soma de todos os lados. Se eu somar ao lado A1 mais B1 mais C1, eu posso pegar a soma deles e dividir pela soma dos correspondentes do meu A2, B2 e C2, que são os correspondentes desse aqui. Então, eu tenho que a razão entre os segmentos, a razão entre o segmento e o correspondente é igual, assim como os elementos em que eu for observar, também a razão entre eles vai ser igual a um certo K. No caso aqui eu usei um elemento altura, e aqui eu usei um elemento perímetro da figura. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver que existem casos que a gente pode acompanhar para saber se os triângulos eles são semelhantes, tá bom? Existem casos de semelhança que a gente vai estudar. E aí eu peço que vocês acompanhem esses casos de semelhança pelo livro na página 239. Bom, ó, seguindo no livro, na página 239, tá bem aqui no cantinho, a gente tem os casos de semelhança de triângulos. São 3 casos, gente. São 3 casos. O primeiro caso é quando a gente usa como critério para fazer o caso de semelhança ângulo a ângulo. 2 triângulos são semelhantes se 2 ângulos de um são congruentes a 2 ângulos do outro. O que significa isso? Eu tenho 2 triângulos aqui. Se eu tiver, prestem atenção, os tamanhos são diferentes. Se eu tiver pelo menos 2 triângulos ou 2 ângulos que sejam iguais no correspondente, isso significa que eles são semelhantes. Você sabe por quê? Porque imagina, dentro de um triângulo a gente tem uma soma de graus que pode dar no máximo 180 graus. Tanto faz o triângulo ser grande, quanto pequeno, quanto infinitamente pequeno. Ele sempre vai ter dentro dele 180 graus que vão ser distribuídos por 3 ângulos. Certo? Ok, o que isso significa? Aqui eu tenho um ângulo de uma linha. E aqui eu tenho um ângulo de 2 linhas. Significa que esse ângulo tem uma medida e esse tem outra. Esse ângulo aqui, C, ele tem uma outra medida. Mas não é o meu caso aqui de estudo. Bom, aí a gente vai observar no outro triângulo, no correspondente. Eu também tenho um ângulo A de uma linha e um ângulo B de 2 linhas. Você perceba que esse ângulo aqui de uma linha é referente a esse também. Assim como este, ordenadamente, vai ser igual ao correspondente aqui. O que isso significa? Isso significa que quando a gente tem os ângulos semelhantes, a gente tem pelo menos 2 ângulos semelhantes dentro de um triângulo, esses 2 triângulos esses 2 triângulos vão ser semelhantes. Vou repetir. Quando a gente tem 2 ângulos em um triângulo que tem a mesma medida, ou seja, são congruentes a 2 ângulos de um outro triângulo, a gente pode concluir que os 2 triângulos podemos concluir, olha essa setinha, que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo A'B', C'D'. Mas isso é óbvio, sabe por quê, gente? Porque assim, imagina que esse ângulo aqui vale 60 e esse aqui vale 70, porque é maiorzinho um pouquinho, tem 2 linhas. 60 mais 70 dá quanto? Dá 130. Dentro tem 180 graus. 130 para chegar em 180 graus, faltam quantos graus para cá? 50 graus. Da mesma forma, como esse ângulo aqui vale 60 e esse vale 70, vamos fazer a soma aqui. 60, porque é semelhante, mais 70, né? São semelhantes, são congruentes. 60 mais 70 dá 130. 130 para chegar em 180, que é o que tem dentro, sobra quanto? 50 graus para cá. Opa! Quer dizer, então, que esses 2 ângulos vão ser iguais e de maneira determinada,
a gente pode concluir que esse aqui também vai ser igual a esse. Porque, ó, 50 graus, 50 graus. Não entendeu? Depois pede para repetir. O segundo caso, o primeiro caso é ângulo, ângulo. O segundo caso é lado, lado, lado. O que significa? A gente vai analisar os três lados. Dois triângulos são semelhantes se os lados de um são proporcionais aos lados do outro. A gente viu que quando a gente tem dois triângulos, né? Um triângulo ABC e um triângulo A', B', C', os ângulos, a razão entre o segmento de um e o segmento correspondente no outro vai ser igual à razão entre os outros também. Olha aqui. Reparem aqui e olha aqui. O A, ele tem como correspondente o A'. Então, A dividido por A' vai ter que ser igual ao B dividido por B'. E o C dividido por C'. Tá aqui, ó. Essa igualdade aqui acontece. E a gente sabe que quando isso acontece, gera um K. Lá da página anterior. Esse K é a razão de proporcionalidade. Se existe semelhança entre os triângulos, ou seja, a razão entre os segmentos correspondentes, entre o seu segmento e o correspondente, forem iguais, significa que os dois triângulos são semelhantes, porque existe uma proporcionalidade. Se esse resultado aqui, ó, tiver igualdade aqui entre esses dois e a igualdade entre esses dois, os três precisam ser iguais. Por isso, lado, 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 tá bom? Bom, o terceiro caso que a gente tem é quando a gente analisa lado, ângulo, lado. O que significa isso? Dois triângulos são semelhantes se possuem um ângulo congruente compreendido entre lados proporcionais. Ângulos congruentes são quando a gente tem ângulos com as mesmas medidas. A congruência significa que tem mesma medida, mesma informação. No caso, como a gente está trabalhando com ângulos congruentes, medidas iguais de ângulos. Então, olha aqui, eu tenho um triângulo ABC e eu tenho um triângulo A', B', C'. Aqui, eu tenho que o lado C e o lado A, ele tem como lados correspondentes o C', o A' e o B'. Tá aqui, ó, A, B, C, os mesmos segmentos. Vocês percebam. O segmento A tem como correspondente A'. O segmento B tem como correspondente B'. E o C tem como correspondente C'. O que acontece? Quando eu tenho um ângulo aqui entre dois segmentos, entre dois lados, e esses lados, eles são proporcionais, ou seja, se o A dividido por A' for igual ao C dividido por C', e eu tiver um ângulo entre esse aqui e esse aqui, que esses dois ângulos eles tiverem a mesma medida, eles vão ser, então, vai significar que esse triângulo é um triângulo semelhante. Vou repetir para vocês, prestem bem atenção. Se eu tiver um ângulo aqui com uma medida X, e aqui ele for a mesma medida X, e eles tiverem os dois ângulos, já que eles têm a mesma medida, eles são congruentes, eles tiverem entre dois lados, e esses lados, a razão entre o lado e o correspondente forem iguais, significa então dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Olha aqui, ó. Se a gente tem dois ângulos que são congruentes, ou seja, são iguais, as medidas são iguais, e ele tiver entre dois segmentos que a razão entre esses dois, entre o segmento e o seu correspondente, o segmento e o seu correspondente, ou lado e correspondente, eles forem iguais, significa então dizer que o triângulo ABC, esse aqui, ele vai ser semelhante ao triângulo A', B', C'. Bom, esses são três casos que a gente estuda. Vamos ver um exemplo aqui, né? Por exemplo, vamos considerar esse triângulo aqui, ABC, é um triângulo retângulo em A, ou seja, tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, no ponto A. E seja D um ponto do segmento AC e DE, assim, ó, D. D é um ponto que foi feito entre o AC e DE.
daqui para cá. E esse DE, que tá daqui para cá, esse DE, ele é perpendicular ao lado BC. Toda vez que a gente forma um segmento perpendicular a outro, significa que a gente formou um outro ângulo de 90 graus. Gente, aqui eu tenho um triângulo maior, que é o AB, e ele vem até aqui, ó, C, é o maior, tá bom? Mas eu formei um triângulo menor, vocês concordam? O CDE. Olha aqui, formei? Beleza. Se eu tenho que o ângulo é, bem aqui, ele é de 90 graus. E esse ângulo A aqui também é de 90 graus. Os dois ângulos são congruentes. Eles são iguais. Eu estou dizendo que esse ângulo A, ele é igual a esse ângulo E. São congruentes. Mas olha, o ângulo C, ele pertence tanto ao triângulo maior, o ABC, quanto ele pertence ao DEC. Vocês concordam? Ele está pertencendo para o triângulo maior e o ângulo C também está pertencendo para esse triângulozinho menor que a gente formou. Então, quando eu tenho dois ângulos iguais e eu tenho um outro ângulo que ele é comum para mais de um para mais de uma quantidade de ângulos, significa então dizer que esses triângulos são semelhantes. Mas aí a gente não usa o caso do ângulo, do lado, ângulo, lado. A gente vai usar o caso do ângulo, ângulo. Tá aqui, ó, ângulo, ângulo, que é quando dois triângulos são semelhantes, quando possuem dois ângulos congruentes. Tá aqui. Os dois ângulos congruentes quais são? O A, que é reto, com o E, que é reto, e o C, que ele vale tanto para o triângulo maior, quanto ele vale para o triângulo menor. A mesma medida dele para o maior vai ser a mesma medida para o menor. Então, a gente tem dois ângulos que são congruentes. Então, pelo caso 1, a gente tem que os dois triângulos, esse triângulo ABC, ele é semelhante ao EDC. Tá bom? Bom, gente, agora a gente vai olhar então a propriedade do teorema fundamental da semelhança. Toda reta paralela a um lado de um triângulo que intercepta os dois lados em pontos distintos determina outro triângulo que é semelhante ao primeiro. Ou seja, vocês estão percebendo essa reta aqui? Essa reta aqui, ela é paralela a um dos lados do triângulo. A reta R, ela é paralela ao lado BC. Se ela é paralela ao lado BC, ela cortou aqui, ó, em linha reta. Ela criou um triângulo maior, que a gente tem, ABC, e ela criou um triângulo menor, ADE. Gente, quando a gente aprende lá no 8º ano, que quando a gente tem retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente aprende que os ângulos colaterais externos, eles são iguais, os alternos internos, alternos externos, são todos iguais por conta dessa predominância desse feixe de retas paralelas. Então eu tenho aqui, ó, que esse ângulo ele vai ser igual a este. Assim como eu posso concluir que este ângulo aqui também vai ser igual a esse. São os colaterais, ou seja, são colaterais, estão do mesmo lado em relação à reta transversal. No caso aqui, a reta transversal, quem é? É o lado do triângulo. Bom, o que acontece aqui? Toda reta paralela que corta o triângulo, toda reta paralela a um lado do triângulo, ele corta, ele forma dois triângulos que são semelhantes. Se esses triângulos são semelhantes, a gente pode fazer a mesma relação, ó. Se a reta R ela for paralela a um dos lados do triângulo, significa que a gente pode concluir que os dois triângulos eles vão ser semelhantes. Isso daqui lembra, sabe o que? Lembra Teorema de Tales. Olha, se eu pegar esse primeiro ladinho aqui, ó, do AD, e eu fizer a divisão com BC, ele vai ter que dar igual a este ladinho aqui com este ladinho aqui. Ou, se eu quiser o lado maior, AB, dividido pelo lado menor, AD, eu posso. Assim como eu posso dizer que vai ser igual ao lado AC dividido pelo lado AE. O que acontece nisso tudo? É que o teorema
fundamental da semelhança, ele lembra muito o teorema de Tales que a gente usa. Inclusive, vão ter questões que a gente vai utilizar no teorema de Tales que lembra justamente esse teorema fundamental da semelhança. Você pode resolver ou usando o teorema fundamental ou usando o teorema de Tales, tá bom? Gente, agora vamos lá, vamos ver uma aplicação numa questão. A figura abaixo, isso aqui está na página 240, a figura abaixo mostra um quadrado que foi feito dentro, ou seja, inscrito dentro de um triângulo ABC. Sendo que o lado BC, ele mede 24 centímetros, ou seja, daqui para cá, mede 24 centímetros. E ele disse que tem altura igual a 16 centímetros. Aqui, ó, a altura daqui para cá até chegar aqui tem 16 centímetros. Ele pede para a gente calcular a medida do lado desse triângulo. Como é que a gente vai calcular a medida do lado desse triângulo ABC? Preste atenção. Bom, esse triângulo ele recebeu uma caixa, um quadrado PQRS. E se vocês perceberem, o segmento PQ, ele é paralelo a quem? Ao lado BC, concordam? Se ele é paralelo ao lado BC, eu posso dizer assim, qual é a medida deste lado aqui, ó, só desse lado aqui menorzinho? Os dois são semelhantes, os dois triângulos. O triângulo APQ, ele vai ser semelhante ao triângulo ABC. A gente aprendeu isso do teorema fundamental da semelhança. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui um triângulo APQ e um triângulo ABC semelhantes, eu posso dizer que há uma razão de semelhança entre os seus segmentos correspondentes. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho como as seguintes informações, que o quadrado, ele tem lado x. Esse quadrado tem lado x. Significa que daqui, ó, do ponto S do quadrado até chegar aqui no ponto Q do quadrado, que forma o ponto também do triângulo APQ, daqui para cá mede x. Opa, daqui para o restante mede quanto? Mede 16, que é o total, menos essa parte do quadrado, que vale quanto? X, tá aqui, ó. Menos 16x. Ok. Então, quais são as informações que eu tenho aqui? Eu tenho que este lado aqui maior, ele mede 24 centímetros. E este lado aqui menor, que é paralelo a este, ele mede x. Os dois triângulos são semelhantes. A base desse vale x, a base desse vale 24. A base é correspondente a outra base. Assim como esse lado aqui todinho maior, essa altura aqui todinha dele vale 16, a altura do triângulo maior vale 16 e a altura do triângulo menor vale 16 menos x. Então a gente pode fazer uma semelhança aqui, ó. No quadrado PQRS, o lado PQ é paralelo a BC, tá aqui. E a gente também tem que a altura é paralela a essa altura. Os dois são semelhantes. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que a base do triângulo menor, que vale x, vai ser dividido pela base do triângulo maior, que vale 24. E isso vai ser igual à altura do triângulo menor dividido pela altura do triângulo maior. Percebam o que foi que eu fiz. Eu peguei e dividi a base do menor pela base do maior. Então, eu tenho que falar da altura. A altura do menor, a altura do maior. Eu estou seguindo uma ordem. Do menor para o maior. Então, do menor para o maior. Eu não posso fazer uma inversão. Vamos repetir. Eu vou fazer aqui uma divisão entre a base menor e a base maior. Então, proporcionalmente, de maneira correspondente, eu tenho que seguir minha ordem fazendo a altura menor pela altura maior. Vejam bem. Então, a base menor, que vale x, dividido pela base maior, que vale 24, tem que ser igual a altura do triângulo menor, que é 16 menos x, dividido pela altura do triângulo maior, que vale 16. Então, eu tenho que x é igual a 48 sobre 5. Como é que eu cheguei nisso, professor? Faz aqui a regrinha de 3, ó, 16 menos x vezes 24, e x vezes
16. Faz uma regrinha de 3 simples. Quando você chegar no resultado, você vai ter que x é igual a 48 sobre 5. Dá para dividir, dá 9,6. Então, o que que acontece? O lado do quadrado, que era o que ele queria saber, ó, a medida do lado desse quadrado. A gente só sabe que é x. A medida do lado do quadrado é 9,6. Tá aqui, então aqui vale 9,6, aqui 9,6, aqui também e aqui também. Aí eu posso perguntar para vocês, se x ele é igual a 9,6, quanto será que vale o lado a altura desse triângulo menor? Hein? Vai ser 16 menos o x. 16 menos 9,6 dá quanto? Dá 6,4. Você vai fazer 16 menos 9,6. Vai dar 6,4. Tá bom? É hora de trabalhar. Vocês vão fazer as questões 1, 2, 3, 4 da página 237, referente ao Teorema de Tales. Tá bem? E vai fazer as questões 7, 9, 10 e 13 da página 241, que foi referente a esta videoaula de hoje. Referente à semelhança entre triângulos, tá bom, gente? Então, façam essa atividade, comportem-se, por favor. Eu vou pedir que vocês me ajudem, porque só dessa vez. Prometo que eu vou recompensar vocês com o comportamento e a aplicação de vocês. E detalhe, a partir de agora, eu vou cobrar as atividades de uma maneira mais direta, para que eu não tenha que olhar muitas atividades de uma só vez. Então, aguardem que eu vou querer ver essas atividades no caderno de vocês na próxima aula, tá bom? Então, aproveitem esse momento e façam a atividade de vocês. O mesmo esquema, não precisa copiar as questões, porém, como a gente está trabalhando com figuras, desenhem as figuras para vocês poderem entender os cálculos que vocês vão fazer, tá bom? Muito obrigado, gente, por tudo. E não se esqueçam, aplicação, respeito e comportamento, tá bom? Eu não quero que vocês aprontem nada. Então, por favor, vamos ser amigos do professor, que eu sou amigo de vocês. Beijos. E quando terminar a aula, vão em paz para casa de vocês e descansem muito. Eu estou demorando aqui justamente para que vocês possam anotar as questões que vocês devem fazer. 1, 2, 3, 4, página 237, 7, 9, 10 e 13 da página 241. Beijos de luz para vocês. Tchau, tchau.